Fomos assaltados ou não contra esse Palmeiras, rapaziada? Muita repercussão, jornalista, inclusive famosos, falando sobre esses lances polêmicos de Ceará e Palmeiras, especialistas em arbitragem, os próprios torcedores do Palmeiras reagindo aí aos lances. Vamos comentar sobre tudo isso. Logo depois da vinheta é o tempo que tu deixa teu like. Cuida! Salve, salve, minha rapaziada, Caio Ricinde por aqui para trazer tudo sobre o Vozão mais uma vez, falar aí sobre esse jogo, sobre essas polêmicas aí, resultado que acarretou Palmeiras 2, Ceará 1, lances muito polêmicos que muita gente comentou, o próprio treinador do Palmeiras falou sobre, torcedores do Palmeiras admitindo que de fato o Ceará foi prejudicado, analistas de arbitragem dando razão à reclamação do Ceará. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes pedir para que você taque o dedo no like, meus amigos. Aqui, ó, dedinho no like é de graça, tá? Você vai estar com o dedo no like, ajuda demais o nosso trabalho para o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante, entregar para cada vez mais alvinegros e alvinegras como você, lindo e linda que tá por aí, beleza? E também, ó, se puder, tá com o dedo no hype, nova função aqui do YouTube. Tá a primeira vez por aqui? Também se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Vozão aqui no Ceará Mil Grau, beleza? E aí, rapaziada, vamos repercutir um pouco sobre toda essa situação aí de Ceará e Palmeiras, cara. Muita reclamação. O Ceará, antes vamos falar um pouco sobre o jogo, né? Dar uma pincelada sobre o jogo. Um jogo que o Ceará, mais uma vez, se demonstrou muito competitivo, vendeu caro uma vitória contra um dos líderes do campeonato. A gente já tinha falado, né? Ia pegar nessa sequência difícil aí, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, a gente conseguiu arrancar ponto dos outros dois. E eu acho que por pouquíssima coisa não conseguiu arrancar do Palmeiras também, muito por conta de decisões duvidosas aí da arbitragem. Eu não digo nem tanto da arbitragem, porque quem mais prejudicou em si foi o protocolo do VAR, né? O protocolo do VAR aqui no Brasil que não dá para entender nada, meus amigos. Um jogo marca uma coisa, outro jogo marca outra, não faz sentido nenhum. Mas vamos repercutir muito sobre isso. E aproveitando aqui para começar, vamos falar aqui de opiniões sobre penalidade, tá? Até na primeira vez que eu vi, pô, que azar, cara, o William Machado tava com o braço meio aberto e tal. Mas depois que eu parei para olhar análises profissionais e tal, eu vi, cara, faz sentido, viu? Eu acho que não foi pênalti não, até porque o mesmo VAR que marcou o pênalti, não marcou outro lance muito parecido contra o mesmo Palmeiras diante do Flamengo. Vamos repercutir sobre isso. O Neto falou, Godoy, aquele mesmo, falou sobre isso também. E mais especialistas de arbitragem comentando também. Confere. Mas na minha visão, quem? Eu tenho dúvidas também. Quem que estava desse? Não escutei o que você falou? Foi o Ailon, ele entrou no segundo tempo. Não. Pelo que a gente viu aqui, na hora do lance me pareceu impedido. Não, eu tô falando quem estava dando condições, que era o lateral direito lá em cima. Lá em cima, na parte alta do vídeo, Isso, né? exatamente. Aí o Ailon que fez o gol, tá tudo certo. Em relação ao pênalti, o Godoy, pra você foi pênalti, qual a ideia sua com o Decilo lá junto com a gente? Na velocidade real da imagem, eu achei que não deveria ser marcado. Aí depois vai pro VAR, a slow motion, a câmera lenta é muito complicada, muda completamente a interpretação da imagem. Pelas orientações da FIFA, esse é o tipo de movimento do defensor que deve ser... Olha lá. Cara, não foi pênalti, velho. Não pode, né? Não dá pra marcar um lance desse daí. O protocolo Sintra-Bassols do VAR fez mais uma vítima no futebol brasileiro. Após quase um ano ali fora do Brasil, o Igor Benevenuto, que era o VAR da partida de hoje entre Palmeiras e Ceará pelo Campeonato Brasileiro, mostrou que se adaptou rapidamente ao futebol brasileiro novamente. E já no segundo tempo, quando o Palmeiras perdia para o Ceará por 1-0, vemos o defensor do Ceará tocar a bola com a mão em uma disputa ali com o atacante do Palmeiras. A ação do defensor do Ceará é uma ação de disputa. Isso é importante de ser entendido, pois em uma ação de disputa tem que avaliar o posicionamento da mão do jogador do defensor. Se foi natural para a disputa no momento ali do contato da bola com a mão ou não. Perceba que o defensor só faz um movimento adicional após o contato da bola com a mão. E esse movimento adicional é considerado uma mão de referência. Ele vai colocar a mão no seu adversário. E mão de referência não é pênalti. Os palmeirenses vão lembrar desse lance aqui de quando eu defendi o não pênalti na mão de referência do Murilo no Pedro na Copa do Brasil do ano passado, onde o VAR também interpretou como não pênalti. Tudo nesse lance aqui do Palmeiras e Ceará me diz que essa mão não deve ser considerado falta. Mas o VAR Sintra-Bassols mais uma vez interferiu e prejudicou o futebol, e dessa vez foi o Ceará. Mas aí eu te pergunto, por que será que contra o Palmeiras na Copa do Brasil do ano passado, o árbitro não marcou a penalidade? E a favor do Palmeiras nesse Brasileirão, o árbitro marcou a penalidade. Fica o meu questionamento, e para mais análise de arbitragem sem clubismo, já me segue aí. O que descredibiliza a arbitragem brasileira é sua absoluta falta de critério. E, curiosamente, muitos dos lances polêmicos envolvem jogos do time do Palmeiras. Já percebeu? Hoje, além do gol absurdamente anulado, que seria o gol do empate do Ceará contra o Palmeiras no Allianz Parque, gol do Ailon,
O VAR traçou a linha do impedimento, tendo como referência o braço do Ailon, onde já se viu. Até o Abel Ferreira disse que o Ceará tem razão de estar reclamando do VAR. Pois bem, teve esse lance aqui também, e eu não quero discutir o pênalti, que na minha visão foi. Né? Foi pênalti, o William Machado, braço aberto na área, pegou a bola com a mão, pênalti para mim claríssimo. Não estou discutindo isso, estou discutindo a falta de critério. Porque eu não me lembrei desse lance aqui no ano passado, Copa do Brasil, um lance muito parecido. Zagueiro, Murilo, braço aberto na área, e não foi marcado o pênalti contra o Palmeiras. Qual o critério? Por quê? É isso, minha rapaziada. Então, análises aí de árbitros profissionais, né, baseadas na regra, pelo que eles entendem, não foi pênalti. É um lance que, de fato, assim, cara, é muito interpretativo, mas, pô, na dúvida, deixa a marcação de campo, meu amigo. Por que na dúvida sempre tem que ser contra o Ceará? Por que na dúvida sempre tem que ser contra o nordestino? Isso é impressionante, isso nunca muda no Brasil. Já tá passando da hora quantos e quantos gols, quantos e quantos pênaltis durante o resto do Brasileirão, o resto da própria Copa do Brasil aí. A gente vai ter que estar aqui discutindo, falando, pô, isso é chato, cara. Pô, coloca o impedimento semiautomático logo aí, tira essa dúvida. De pênalti, infelizmente, sempre vai ter, né? Porque são critérios que ninguém entende, são critérios que um jogo marca, outro jogo não marca, que muda a intensidade, dependendo do lance, dependendo de contra quem seja. É muito triste isso. Mas, infelizmente, a arbitragem brasileira é essa patifaria aí, né? Esse amadorismo. Mas eu vou trazer aqui para vocês uma matéria, cara, do professor Rafael Porcari, tá? Vamos lá. Sobre o pênalti de Palmeiras 2, Ceará 1. O que a regra diz, tá? Vamos basear na regra. A bola na mão do defensor do Ceará, que virou o pênalti, resultando o primeiro gol do Palmeiras, realmente foi infracional? Questiona aqui o professor Rafael. Entenda, a regra diz que deve-se analisar a existência da intenção em um primeiro momento. Houve? Eu acho que é bem claro que não, certo? Em segundo momento, questiona, a mão ou o braço estava em movimento fisiologicamente natural ou antinatural? Segundo o professor Rafael, eu entendo que estava em movimento natural. Eu acho que isso é bem claro para todo mundo que assiste o lance, principalmente se não for em slow motion, né? Portanto, pênalti equivocado. Entenda ainda, existe a orientação de que quando existir desvio, não se deve marcar. Temos essa regra mesmo, que vocês lembram que a gente já discutiu muito sobre, não, deve marcar quando tem desvio, não deve marcar. O que a regra diz? Que não se deve marcar quando existe um desvio. Porém, lembre-se, mesmo quando não há desvio, em muitos casos não se deve marcar se estiver em movimento natural por conta de algumas nuances. Afinal, avalia a velocidade da bola e a capacidade de tentativa de recolher o braço. A mão em um lance, a queima-roupa. Basicamente, baseado na regra, não era para marcar. Claro que tem muitas e muitas coisas aqui que são interpretativas que podem ter mudado a decisão do árbitro. Mas o simples fato do protocolo do VAR ter chamado o árbitro no lance que é nitidamente interpretativo, não faz sentido. O árbitro estava de frente para o lance, cara. De frente para o lance. Qual o sentido de você chamar o árbitro nessa situação assim? Não faz o menor sentido. Mas para concluir aqui, o curioso é o árbitro Lucas Torresin viu, mandou seguir e ele estava muito bem posicionado e consciente do que fez, o que eu acabei de falar, e depois vai ao VAR, chamado por Igor Júnior Benevenuto, e muda de ideia simplesmente. Então, é muito complicado a gente ter esse tipo de protocolo no futebol brasileiro, esse tipo de protocolo que a gente quer dizer que não, a gente quer dizer que, não é tendencioso, mas cara, impressionante. Sempre, na dúvida contra o time nordestino, tem minimamente dúvida. Ou de se traçar uma linha, ou do pênalti que depende muito de interpretação, sempre é contra. Impressionante. Mas vamos de mais repercussão aí de jornalistas, agora muito mais sobre impedimento, tá? Jornalistas, especialistas em arbitragem também, para falar sobre o tal de impedimento que eu acho que foi o mais polêmico, né? Porque é muito claro que não há uma determinação de uma linha padrão, né? Não existe essa determinação. A linha nitidamente atrasada, é traçada de uma maneira, de qualquer jeito, né? Aparentemente está até no braço do Ailon. E assim, pelo que a gente vê, os jogadores estão na mesma linha. E a rapidez que o VAR faz todo esse protocolo. Eu já vi muitos e muitos impedimentos, muito menos ajustados, que eu estava olhando assim, rapaz, por que o VAR está demorando 2, 3 minutos para traçar essa linha? Para mim está nítido que está impedido. Mas contra o Ceará, não só nesse jogo, contra o Cruzeiro também, lance extremamente ajustado, questão de segundos, traçou, tá impedido. É impressionante isso. Mas vamos aqui para as opiniões. Ceará acabou de ser assaltado no Allianz Parque. Anularam um gol do Ceará por impedimento que, na minha opinião, está legal. Seria o segundo gol do Ceará e a partida terminaria 2-2. Ou seja, o Ceará não iria sair de São Paulo com a derrota. Ano que vem a gente precisa ter impedimento semiautomático com urgência.
Porque este lance aqui, se existisse um impedimento semiautomático, o gol não seria anulado, o gol seria legal. Vocês sabem que eu sou sem clubismo aqui. Se o lance estivesse impedido, realmente eu falaria, mas com as imagens que a gente viu no jogo, com os prints, com tudo, não me parece estar impedido. Vou dar minha opinião sobre esse pênalti marcado pro Palmeiras no gol de empate contra o Ceará, tá? Gente, na boa, parece que os árbitros brasileiros, eles não conhecem a regra. Cara, eu vou botar a imagem aqui. A regra, ela diz o seguinte: pênalti quando há intenção. Em primeiro lugar, teve intenção? Não. A bola quica a 1 centímetro do defensor do Ceará. Ele não teve nem como pensar em ter a intenção de botar a mão na bola. Então, elimina já a primeira opção. Segunda opção, se for um movimento antinatural. Muita gente acha que se o braço estiver aberto, é pênalti. Não, não é. É quando for um movimento antinatural. Ele não teve nenhum movimento antinatural nesse lance. Ele vai, a bola quica centímetros dele, ele tá com o braço aberto e o juiz marca o pênalti. O juiz não, porque o Lucas Torezinho, o juiz, né, o árbitro, ele não marcou, ele estava do lado do lance. Só que ele tem que ser criticado por não ter personalidade, por ter sido frouxo e ter ido na onda do tal do Benevenuto, que é um árbitro de VAR horroroso. É ruim o tal do Benevenuto, é ruim, e consegue ser FIFA. Gente, como é que chama num lance desse? E como é que o Torezinho vai na onda dele? Esse VAR é horroroso, sempre foi, e ainda o Torezinho sem personalidade nenhuma. Olha o lance. Não tem como me dizer que isso foi pênalti. Não achei pênalti, Ceará prejudicado. Aí depois as pessoas reclamam quando times menores, de menor tradição, sem ser do eixo Rio-São Paulo, começam a surgir desconfianças por parte desses times. O torcedor do Ceará, ele tem todo motivo que ele quiser para ele suspeitar do que ele quiser. Pode provar? Não. Mas um pênalti como esse, quando o Ceará tinha feito 1-0, dá uma olhada, é ridículo. Muita bola espalhada, são 14 bolas espalhadas. Por que os caras ficam brigando por cada bola? E essa é a imagem, ó. E essa é a imagem pro Paulo César de Oliveira, nosso consultor de arbitragem, é pênalti pro Palmeiras. Na bola ali do William Machado, mais uma vez, ó. Se tem Palmeiras em campo, tem polêmica de arbitragem. Olha o gol que anularam do Ceará no jogo do Allianz Parque. Ai, vai estar impedido, meu irmão. O que é que tá na frente dele aqui? A membrana plasmática? Será que o jogador do Ceará, tu botar dali, tava com a bichona armada? Porque assim, por esse ângulo, eu acho que passaram foi a mão do Ceará. Mas como foi o jogo? Primeiro tempo no jogo do Allianz Parque foi 0-0. Porque todas as emoções foram guardadas pro segundo tempo, quando o Lourenço faz um golaço pro Ceará. As más línguas palmeirenses dizem que o goleiro do Palmeiras falhou. Mas não, gente, não dava pra pegar. O Palmeiras teve um pênalti muito do questionável a favor. Aí claramente foi pênalti. É porque são decisões acima de decisões favoráveis ao Palmeiras. Já teve um pênalti de Mandrake contra o Vitória, já teve um pênalti escandaloso contra o Sport. E hoje mais uma vez tem um pênalti que o cara fica assim, será? É um pênalti marcável, mas a gente reclama por causa do histórico pro Palmeiras. Mas enfim, Flaco Lopes não tem nada a ver, foi lá e empatou o jogo. 2 minutos depois foi a vez de Vitor Roque virar o jogo pro Palmeiras. E aí chegamos nesse lance aqui, onde o Ceará conseguiu empatar o jogo, mas foi marcado esse impedimento aqui. Que convenhamos, o cara olha e não vê miséria nenhuma. Mas enfim, o Palmeiras venceu seu jogo, garantiu seus 3 pontos. Aí que é no mínimo curioso, essas decisões favoráveis ao Palmeiras. Porque se for olhar a tabela de times com mais decisões favoráveis do VAR, adivinha quem tá aí primeiro? Tem cachorrada e sem clubismo aqui. Tu acha que isso aqui realmente tava impedido? Comenta! E o problema não está na tecnologia, o problema está na nossa tecnologia. Uma tecnologia primária, uma tecnologia bizarra, que faz com que muitos achem que o problema é o VAR, mas o problema é o VAR no Brasil, porque a ferramenta é muito boa. Eu costumo dizer o seguinte, o VAR no Brasil é o seguinte, é uma Ferrari na mão do moleque de 16 anos que não tem carta pra operar. Então assim, não tem como criticar o VAR, tem sim criticar o nosso VAR especificamente, que é porco, e a arbitragem, que também é vergonhosa. E eu queria saber por que a Leila Pereira, junto com o Abel Ferreira, com todo mundo do Palmeiras, não foi reclamar da arbitragem. 2 lances a favor do Ceará, 2 lances. Por que vocês não foram reclamar da arbitragem? Por que é só quando o time perde? É por isso que o futebol não vai pra frente. E aí teve o lance do gol, segundo gol, que seria o gol de empate do Ceará, que é aquele lance que deu muita gritaria há poucos dias atrás pela Copa do Brasil, Corinthians e Palmeiras, em Itaquera. Vamos ver se eles vão se manifestar, as mesmas pessoas que se manifestaram naquela oportunidade vão se manifestar agora. São lances semelhantes, que é aquela questão de traçar as linhas. Isso aí eu espero que o ano que vem tenhamos o semiautomático para eliminar essas dúvidas, porque não dá para cravar 100%, ninguém tem, eu acho, a verdade absoluta nesse lance, quando você vê aquelas linhas traçadas como foram traçadas, como foram em Itaquera também. Então esse lance realmente dá muito o que falar, porque não temos ainda o impedimento semiautomático. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje se calhar o nosso adversário pode falar do mesmo. E hoje de novo, André, não dá pra dizer que foi perdido. Então, foi prejudicado o Ceará? Não sei. Foi beneficiado o Palmeiras? Não sei, porque pra mim isso aqui não é impedimento. Minha galera, então foi isso, basicamente, trouxe aqui opiniões, repercussão, né, estourou bolha, né, saiu da bolha aqui da capital, saiu da bolha do estado, do Nordeste,
muitos influenciadores aí por todo o Brasil falando sobre isso, chegou em programas nacionais essa discussão. E tá aí, cara, Ceará prejudicado mais uma vez pela arbitragem, Ceará fez um bom jogo, Ceará foi competitivo mais uma vez e tinha tudo para pelo menos trazer um empate lá do Allianz Parque. E aí, cara, a gente tirar ponto fora de casa contra o Cruzeiro, conseguir, por mais que seja em casa, um pontinho contra o Flamengo e tirar outro ponto contra o Palmeiras seria, sim, um final de turno para se celebrar, um final de turno realmente sensacional. Mas é isso, não vamos mais chorar pelo leite derramado e próximo jogo, Ceará e Bragantino. Bragantino muito mal, que nos assusta, né? Bragantino aí 7 jogos seguidos, perdendo depois do retorno aí do Mundial de Clubes. Bragantino muito mal, enfrenta o Ceará aí na Arena Castelão, às 4 horas da tarde. Bora lotar e cuida. Tamo junto, rapaziada, mais uma vez. Chega junto por aqui, tá com o dedo no like e comenta o que você achou de toda essa situação, de toda essa repercussão relacionada aos lances polêmicos de Palmeiras e Ceará. E mais tarde estamos por aí, tem livezinha. Cuida, deixa o teu like e teu comentário, se inscreve no canal. É nóis, falou!